Bom dia a todos, senhoras e senhores. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Indago inicialmente aos senhores juízes se têm conhecimento do teor da ata da sessão antecedente. Estão de acordo? Estão de acordo, então está aprovada por unanimidade. Nós temos pauta administrativa e pauta jurisdicional. Como a pauta administrativa é rápida e a matéria muitas vezes já pode ser encaminhada eletronicamente, com isso a gente adianta os trabalhos, eu tenho aqui um procedimento administrativo eletrônico, que é a designação de magistrado, aquela matéria comum, para a 10ª Zona Eleitoral de Criciúma, Dr. Góes, sua terra, e a juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro. Todos de acordo? Encerrada a pauta administrativa, passamos à jurisdicional. E nessa pauta nós agrupamos os processos, primeiro, que não são prestações de contas, são outros recursos, outros julgamentos, e também agrupamos aqui por pedido de preferência. Naturalmente, de acordo com a regimental, que os processos que já iniciaram têm preferência. Senhor presidente, pois não? permitir antes de anunciar o julgamento? Estava conversando agora com o Max aqui, a respeito do pedido do Torelli de colocar os pareceres na parte do começo da sessão, e chegamos à conclusão de que, embora existam a disponibilidade de se buscar, se houver interesse, e é um procedimento fácil, eu sempre trago para a sessão os pareceres da sessão, de modo que seria muito fácil colocar à disposição de todos na pasta de documentos da sessão. Então, passaremos a fazer isso, copiaremos e ficará disponível. Pois não, se todos estão de acordo, com a presidência nada tem, apenas vem nos esclarecer e, naturalmente, trazer subsídios melhores ainda ao julgamento, porque é dentro do princípio dialético aqui. Repito, então, o primeiro processo é o recurso eleitoral número 853/77, recorrente Celso Luiz Maciel, recorridos Generi Ferlin e Ludovino Labas. Esse processo anteriormente ele já iniciou, o relator inicialmente era o juiz Sérgio Baixo Luz, a relatoria passou para mim posteriormente, e o relator já proferiu seu voto, conhecendo do recurso e dando-lhe provimento, né? E pediu vistas o juiz Carlos Vicente da Rosa Góes, que hoje, então, traz o processo à sessão, e Sua Excelência tem a palavra. Senhor presidente, após eu fiz o pedido de vista, os autos Ludovino, Labas e Senerim Felim protocolizaram petição em que solicitaram a juntada de escrituras públicas contendo declarações particulares firmadas nos cartórios nos dias 12 e 19 de 2 pelas testemunhas Severino Alves de Oliveira, Alzira Alves e Vanderlei Klug, requerendo, ao final, a conversão do processo em diligência, designando-se data para reinquirição das testemunhas regularmente ouvidas em juízo. Deferida a juntada, foi dado vista à parte adversa que, preliminarmente, se manifestou pela total intempestividade dos documentos apresentados, além da impossibilidade de reinstrução processual em fase de recurso. No mérito, sustentou que as declarações de Alzira Alves de Oliveira e de Severino teriam apenas a intenção de desacreditar as demais provas documentais e testemunhais constantes dos autos, por serem falsas e revelarem o ato desesperado dos recorridos para se manterem na posse dos cargos, momentos após a declaração de voto do juiz relator pela reforma da sentença. Afirma que o declarante Vanderlei teria sido dispensado de sua oitiva em audiência de instrução e julgamento, não tendo havido, à época, pedido de sua reinquirição, pelo que entende o incidente a preclusão consumativa. Requer em arremate o desentranhamento das declarações extemporaneamente apresentadas, o indeferimento da nova audiência para a requisição das testemunhas,
o provimento do recurso para julgar procedente a apresentação contra Ludivino e outro pela prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder político e econômico. Por sua vez, a Procuradoria manifestou-se pelo acolhimento dos pedidos de desentreamento dos autos, dos documentos, e de rejeição da nova audiência instrutória para inquirição das testemunhas. No mérito, ratifica o parecer de Florestal pelo conhecimento, postulando em síntese o conhecimento e provimento do apelo. Inicialmente, faz-se oportuna análise do pedido de juntado de novos documentos e de reabertura da instrução processual, formulado pelos recorridos. O artigo 267 do Código Eleitoral é taxativo ao estabelecer que a instrução documental se encerra com a apresentação das razões do recurso e da respectiva defesa. A regra vigente, prevista no artigo 268 do Código Eleitoral, é a da não recepção pelos tribunais de alegações escritas ou de qualquer documento. O artigo 270 do Código Eleitoral comporta uma única exceção, estabelecendo, entretanto, que a produção de provas restringir-se àquelas indicadas pelas partes por ocasião da interposição ou da impugnação do recurso. Apesar de ser facultado às partes produzir as provas que entenderem relevantes para a fundamentação de suas teses, tem-se por oportuno que os documentos agora juntados, bem como o pleito para a requisição de testemunhas, portanto, evidentemente, preclusa a fase de produção de provas. Nesse sentido, a decisão no recurso eleitoral 387 desse tribunal, ratificando a decisão do relator juiz Henrique Portelinha, que determinou o estorno de documentação intempestivamente apresentada, por inoportuna, ao fundamento de que, muito embora se tratasse de investigação judicial, abro aspas, de ação de consignação exauriente, admitindo a realização de instrução probatória, não está ela imune à delimitação que encerra a causa de pedido constante da inicial, sobre a qual, aliás, alicerçará a defesa dos investigados. Isso é o que consta do Acórdão 27868, de 28 de 11 de 2012. De igual modo, em recente decisão no julgamento do recurso eleitoral 561, de lavra do juiz Evori, na sessão do dia 9 de 10 de 2013, confirmou-se a decisão de indeferimento de juntada de novos documentos, ao argumento de que não se estaria diante de fato novo, ao mudar-se ao disposto no artigo 462 do Código de Processo Civil, uma vez que fato novo é o fato que modifica os contornos da lide e que não existia à época da sentença, não se confundindo com prova nova do, abro aspas, fato velho, produzida de forma unilateral e fora do controle judicial. Salientes que as decisões antes referidas foram tomadas em ações de investigação judicial, que, por serem de ampla cognição, também estão sujeitas a limitações temporais. Dessa forma, senhor presidente, eu voto por desconsiderar os documentos juntados nessa fase recursal e pela rejeição do pedido de requisição de testemunhas. Em discussão e votação? Algum comentário? Não? Senhor presidente, não, essa questão me parece que deveria ser decidida não pelo juiz que tem vista, e sim pelo relator, porque é claro que pode ser ratificada, porque o processo simplesmente estava com vista, com um pedido de vista, e o relator não teve oportunidade de se manifestar aqui. O processo no meu como eu falei, que na verdade é um caso bastante atípico, inusitado, que o relator, na verdade, enquanto havia o pedido de vista, mudou até o próprio relator, né? E o processo sequer chegou ao relator. Quem recebeu essa petição deve ter sido provavelmente o juiz que estava com vista, o Dr. Góes, e que, digamos, despachou, assim, não decidiu nada. Quem está decidindo, na verdade, somos nós agora aqui. Evidentemente que eu entendi o que o juiz Fontana está querendo colocar, deveria ser, então, o relator a cuidar desses incidentes, digamos assim, vamos chamar esse incidente, na verdade é questões quase que de despacho de expediente, né? Mas eu não vejo o porquê, tanto, até porque, no caso, eu até vou votar também nesse processo. Em havendo ratificação. Havendo ratificação. Resta... Me parece que só não pode votar o juiz Monteiro da Rocha,
porque está substituindo né, no caso aqui, que já votou o relator. Então, votam 2 desembargadores, não pode votar 3 desembargadores, evidentemente. Então, mas a questão é pura e simplesmente o seguinte: a rigor está certo o juiz Fontana, mas é uma questão de encaminhamento, que o processo estava com ele. Na prática seria até muito dificultoso, ele teria que entregar, cada vez levar o processo, estava com ele com vista, mas cada vez ele teria que levar o processo lá para o relator, olha, despacha isso, despacha aquilo. Então ele mesmo despachou, e me parece que nada impede que, em sendo acordo, quem pode o mais pode o menos, né? Então, me parece que nada, né, impede que se ratifique essa questão. Até porque eu concordo com a decisão. Uma simples questão. Não, eu também concordo. Então, se fosse o caso, como eu sou relator agora, eu encampo aqui perfeitamente o voto do juiz Góes, e me parece que está superado qualquer... Eu faço uma questão de um registro, que quando eu recebi essa petição, encaminhei ao relator, ao desembargador Sérgio, e ele me retornou pedindo para que, sem encaminhar ele com uma questão de celeridade, que eu decidisse sobre essa documentação. Concordo inteiramente com o juiz Wilson, tal, mas como a corte iria apreciar... eu não vejo nenhum problema, nenhuma irregularidade nisso aí, mas esse é o meu entendimento, não sei o entendimento do senhor, né? Pois não. Estou de acordo com a solução dada, só queria fazer um esclarecimento que, Geraldo Marfim, esse tema de juntar de documentos na fase recursal foi recorrente aqui, né? Eu sempre manifestei de forma ampla, no sentido da possibilidade de juntar, mas fazia até advertência, que não estou dizendo que é o caso. Assim, por exemplo, ressalvando algumas situações que poderiam ser consideradas até protelatórias, não estou dizendo que é essa a situação, dando como exemplo que utilizava. Imaginemos um processo que estivesse concluído para julgamento, datado, a parte vem e junta documentos. Isso ia levar a um atraso, porque teria que ser dado vista para outra parte. Então, se poderia, eventualmente, não estou dizendo absolutamente que é o caso, ser utilizada essa juntada a qualquer momento de documentos como um expediente até maldoso, para impedir a boa tramitação da causa. Uma outra impossibilidade, me parece, de juntada de documentos, aí é o caso concreto, pelo menos como eu vejo, é porque esse documento, na verdade, não é processualmente um documento, mas ele tenta substituir a prova testemunhal. E momento para a prova testemunhal já houve. Em tese, se fosse o caso, a parte poderia usar, me parece, uma justificação e, eventualmente, até, porque daí respeito contraditório é feito judicialmente, se houver as pessoas, mediante a citação dos interessados, e juntar para os fins de direito eventuais, no curso do processo. Agora, juntada de declaração por escritura pública, isso é um problema, né? Porque daí a pessoa vai lá, declara, faz o papel de uma prova testemunhal, mas sem contraditório, sem presença do Ministério Público. Então, nesse caso, eu concordo plenamente. E extrajudicialmente, né? Então, fica uma questão bastante delicada. Claro que, excepcionalmente, nós sabemos que... Aí tudo vai do bom senso, né? De cada caso é um caso. Pode continuar. Então, estou de acordo com o posicionamento. Quanto ao mérito, senhor presidente, entendeu o eminente relator que haveria prova contundente da prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder político e econômico, decorrentes da oferta de benesses a eleitores às vésperas do pleito de 2012, razão pela qual teria votado pelo provimento do recurso oferecido por Celso Daniel para condenar Ludovino e Senerim a sanções de cassação de diploma e de multa, no valor de R$ 1.064,10, além de decretar a inelegibilidade por 8 anos. Além disso, determinou o afastamento do Ludovino e outro dos cargos de prefeito e de vice-prefeito de Lebon Regis, assim como a diplomação de Celso Zanotto e Renata para o exercício dos respectivos cargos. Nos termos do voto condutor, a decisão condenatória estaria calcada na prova testemunhal colhida em juízo, que, de forma harmônica e uníssona, comprovaria a estratégia dos acusados, ao se valerem de visitas domiciliares a residentes do loteamento Núcleo Rio Doce, com o fito de realizar oferta de conotação eleitoreira destinada a solver carências materiais de índole pessoal. Todavia, não se vislumbra na hipótese a efetiva comprovação de que teriam sido desembolsadas somas de valores em espécie pelo prefeito e pelo vice-prefeito, eleitos durante a sua campanha, tampouco a mercancia de sufrágio, pelo que não há, nos autos, prova suficiente a corroborar a prática dos ilícitos. No caso, tem-se que o simples fato de o candidato reconhecer a realização de visitas aos munícipes nos dias que antecederam o pleito, em que foram feitos pedidos expressos de votos,
além de assunção de compromissos futuros, em especial a regularização fundiária, não pode servir de fundamento à condenação, maiormente quando se constata ser esse o procedimento normalmente adotado pelos candidatos às vésperas das eleições, além de esperado pelos próprios cidadãos em uma disputa eleitoral local. Com efeito, os relatos colhidos em juízo não são isentos, por evidenciarem a preferência dos eleitores pelo candidato da oposição, Celso Luiz, que saiu derrotado no pleito de 2012. Logo, não se presta a corroborar, sem embargo de dúvida, o condicionamento da entrega da benesse em troca de votos dos eleitores. Marcos Alves Pereira, uma das testemunhas, relacionado como um dos eleitores beneficiados, afirmou em juízo que Ludovino teria se dirigido à sua residência e oferecido um projeto para a regularização da obra de sua casa. Por suas declarações, entretanto, não são suficientes a corroborar o ilícito. Em negrito destaco. Primeiro, por ter admitido que teria em seu terreno placas e vários adesivos em favor do candidato adversário Celso Luiz Daniel, autor da apresentação. Segundo, porque o episódio não teria sido presenciado por mais ninguém, pois, como afirmou o eleitor, encontrava-se só em casa, circunstância que torna ainda mais questionável a existência de pedido explícito de seu voto em troca da legalização da construção da moradia. Por sua vez, declarações de Alzira Alves de Oliveira mostram claramente controvertidas, não se prestando para a imposição de um decreto condenatório. No ponto, destaca-se que o depoente ora afirma que o investigado teria oferecido R$ 800, de certo, entre aspas, para votar, fecha aspas. Nele, ora que os documentos pessoais entregues ao então prefeito e candidato à reeleição teria como objetivo exclusivo a regularização de seu lote. E, em outro momento, diz que o candidato teria apenas ido à sua residência pedir votos. O depoimento de Paulo Alves dos Santos, que afirmou que então o candidato Ludovino teria oferecido emprego a ele e a sua esposa em troca de voto, tampouco se mostrou descomprometido, pois não negou a existência de uma placa de propaganda fixada em seu terreno em favor do candidato à oposição, o que, do meu ponto de vista, vem a destituir a credibilidade de sua declaração. Não é demais anotar que a citada testemunha chegou a afirmar que as visitas domiciliares de concorrentes a cargos eletivos majoritários, às vésperas do pleito, seria prática corriqueira bastante comum na região, desvinculada de qualquer intento ilícito da qual a compra de votos. Da mesma forma, não há como ser considerado o testemunho de Sandra Nunes, pois apesar de admitir que o então candidato Ludovino teria oferecido um curso para trabalhar com ônibus em troca de seu apoio político, confirmou ser partidária do 15. Severino Alves de Oliveira, filho de Alzira Alves de Oliveira, mostrou-se igualmente comprometido com o adversário político dos acusados, pois, como sustentou, abro aspas, tinha uma obrigação muito grande com Celso, fecho aspas, o que, a meu ver, também compromete a integridade do seu depoimento, não sendo suficiente para corroborar a suposta oferta de vantagem pecuniária para beneficiar nas urnas o candidato recorrido. Certo que a prova da mercancia de votos pode ser respaldada exclusivamente em prova testemunhal, porém, os depoimentos devem ser isentos e livres de comprometimentos políticos e pessoais, situação não demonstrada nesses autos. A prova testemunhal coligida não se presta, a meu sentir, não se presta a convalidar os ilícitos, por inconclusa, mostrando seus depoentes claramente favoráveis ao candidato adversário, além de contraditórias versões apresentadas, destituídas de outros elementos a corroborar a tese da acusação. Assim, após a análise minuciosa das provas produzidas, dúvidas restam quanto à efetiva prática de compra de votos, pois não há como afirmar com a certeza necessária para a imposição de um decreto condenatório a promessa ou concessão de vantagens, condicionada ao voto dos beneficiários. Desse modo, acertada a sentença pela juíza doutora Gisele Ribeiro, que julgou improcedente a ação por entender inexistente provas efetivas da compra de votos ou do alegado abuso do poder econômico e político. Em negrito destaco, conquanto seja prescindível o expresso pedido de votos à configuração do ilícito,
necessária se faz a demonstração do dolo, correspondente ao especial fim de agir, relativo à captação de sufrágio. Os fatos que fundamentam o pedido são frágeis demais, não sendo hábeis a concluir, com a certeza necessária que as visitas aos moradores do loteamento Núcleo Rio Doce teriam como finalidade o aliciamento de eleitores carentes em troca da regularização de terrenos sem escritura regular. A prova documental acostada denota que a regularização do empreendimento imobiliário teria se iniciado ainda no ano de 2009, com a entrada em vigor da Lei Municipal 1315, de 9 de 10 de 2009, que disciplinava o plano de ações e de investimentos pelo município para os anos de 2010 e 2013, oportunidade em que restou contemplado o desenvolvimento das atividades e projetos para a construção de habitações populares para as pessoas carentes do município. Não é por acaso que os vereadores locais em 2010 teriam indicado como prioridade ao então presidente da Câmara a necessidade de viabilizar a regulamentação de imóveis urbanos, por existir na localidade grande número de terrenos sem as respectivas escrituras. Apesar de, em março de 2011, o prefeito Ludovino ter solicitado fossem adotadas medidas legais cabíveis à reintegração de posse do imóvel localizado no bairro Núcleo Rio Doce. Esta não se concretizou. Em março de 2012, o chefe do Executivo inicia os procedimentos licitatórios para emissão do laudo técnico de caracterização do loteamento Núcleo Rio Doce, como medida preparatória para a futura regularização fundiária do referido loteamento, que restou entregue em julho de 2012. Com a edição da Lei Municipal 16/2012, para junho de 2012, a Câmara aprova a abertura de crédito suplementar para a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos técnicos de regularização fundiária de área de interesse social, loteamento Núcleo Rio Doce. A contemporização dos fatos demonstra que o então prefeito, ao longo de todo o primeiro mandato, à frente do Executivo, não mediu esforço para solucionar a questão fundiária, estando a ação administrativa assentada em procedimento legítimo de âmbito geral, precedente ao período eleitoral, desprovido de qualquer interesse pessoal. Tanto é assim que, logo após iniciada a execução do serviço do loteamento topográfico, em 29 de 8 de 2012, imprescindível para posterior registro cartorário das unidades imobiliárias pela empresa contratada PNG, incorporadora, foi promovida uma reunião pública que teria contado com mais de 400 pessoas, conforme pontuado pela testemunha Paulo Alves dos Santos. E aqui eu transcrevo parte desse depoimento, que eu peço a dispensa de sua leitura por constar já no meu voto. Restou demonstrado, assim, que a morosidade do projeto de solução fundiária decorreu tão somente da lentidão característica do serviço público na consecução de projetos essenciais à comunidade, que, a par das vezes, apesar de fundamental para o bem-estar de todos, não consegue ser, em tempo razoável, implementado. Assim, não me parece razoável que, em um ano eleitoral, o gestor público deixe de desenvolver os projetos sociais já previamente aprovados e contemplados no orçamento do plano plurianual. No caso, restou efetivamente demonstrado que o processo de regulamentação do loteamento Rio Doce vinha se arrastando ao longo do primeiro mandato dos recorridos, não havendo, a meu sentir, qualquer conexão com o pleito que se avizinhava. Ao que tudo indica, a tese de acusação está lastreada em depoimentos de eleitores que, de alguma forma, pretendiam se beneficiar com a situação, não sendo seguros o suficiente para reconhecer a prática da ilicitude. Diante disso, temerária a aplicação da pena tão severa de cassação do diploma candidato legitimamente eleito, quando evidenciado que a prova coligida é, no mínimo, duvidosa. Não há lugar para a aplicação do artigo 41A da Lei Eleitoral. E, nesse caso, seguindo na mesma linha, eu cito a decisão dessa Corte, o Acordo 28013, de 18 de 2 de 2013, da qual foi relator o juiz Marcelo Ramos Peregrino.
E também o acordo, no mesmo sentido, 25289, da qual foi relator o desembargador Sérgio Torres Paladino. Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente relator, doutor Sérgio, diante dos elementos dos autos, na persistência de dúvida acerca da caracterização da conduta de captação ilícita de sufrágio imputado aos recorridos, deve ser mantido na íntegra a sentença pela improcedência. Pelas mesmas razões, não se tem configurado no digital do abuso. No ponto, oportuno registrar que, ao contrário do alegado, não se apurou diferença significativa de voto nas urnas do bairro Núcleo Rio Doce, entre os dois primeiros candidatos ao cargo de prefeito, conforme se pode inferir no portal das eleições de 2012. A urna de número 132 foram depositados 99 votos em favor de Ludovino e 95 em favor de Celso Daniel, enquanto na de número 142 contabilizaram-se 98 votos em favor de Ludovino e 102 votos em favor de Celso Daniel, pelo que não há que se falar na hipótese em desequilíbrio do pleito. Com essas considerações, senhor presidente, eu peço vênia ao ilustre relator, ora ausente, para negar o provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação proposta. É o voto, senhor presidente. Eu, até antes de colocar em debate, já que o voto originário é do relator, que agora não é mais o relator, né? Passei a ser o relator, eu até naquela oportunidade em que o juiz Sérgio pronunciou o seu voto, até a argumentação me impressionou bastante, eu me recordo disso, e depois até eu li o voto. E o juiz Góes, então, pediu vista, né? E houve toda aquela questão aí já de pedido de juntada de documentos e tal, que essa questão nós já analisamos. E também eu recebi, não sei se outros receberam também, mas eu recebi até da advogada do recorrente um calhamaço até de transcrições né? Não sei se Vossa Excelência recebeu, talvez eu recebi porque eu passei a ser o relator, né? Mas de transcrições e tal, não tem nada a ver com as escrituras, que essa não estou considerando, que é a escritura pública, mas aonde determinadas transcrições que às vezes, quando a gente enfoca só alguns excertos, é uma coisa, e quando você vê no contexto todo, ele pode ter, às vezes, muitas vezes, uma conotação um pouco diferente. Então, isso aí também é uma questão que já me levou a uma certa reflexão, embora a princípio eu nunca neguei isso aí, até achei que o quadro sempre fosse bastante desabonador e incriminador aqui, do aspecto da legislação eleitoral. E eu até, todos que me conhecem, muitas vezes eu tenho mais uma fama mais de severo do que de benevolente nessas questões, principalmente quando se trata de improbidade, lá que é a nossa área lá no direito público. Mas eu repito que isso me fez também levar a uma certa reflexão. Posteriormente, o que também passei a analisar é que a juíza de primeiro grau, que não raro, e nós temos aquele velho chavão que o juiz está lá perto do acontecimento, calor dos fatos, ele tem um conhecimento da situação e muitas vezes assim é quem melhor do que a corte, né, que está mais distante e tal, dos acontecimentos, e isso, embora, claro, não se pode fugir dos autos, mas a gente sabe que a realidade dos autos muitas vezes não é a realidade realmente fática. E não houve recurso também do Ministério Público Eleitoral, né? Consta que não houve recurso, apenas presumo aqui que deva ser da parte contrária, da parte vencida nas eleições. Então, a gente sabe perfeitamente que há sempre também esse viés aí, né, de certo revanchismo até nessas hipóteses. Mas o que interessa com relação à prova em si, nós temos aquela questão de placas e adesivos colocados nas residências, que isso para mim é relevante, porque é a coisa mais comum que se vê nas eleições, e aí nós teremos que adotar um critério uniforme para todo mundo, e desconheço até que alguém tenha sido já
punido, e punido severamente por essas questões. Tem a questão daquela testemunha aí, a Alzira, né? A Alzira Alves de Oliveira, que é a que faz essa afirmação aí da proposta, se eu não me engano, de R$800, uma coisa assim, né? Para compra de votos. Mas também pelas próprias transcrições que eu dentro daquela que me foram apresentadas aí até pela advogada do recorrente, deu para notar claramente que é uma pessoa que tem uma posição, obviamente é uma posição conflitante, né, com o réu aqui. Isso já até o próprio histórico que se percebe ali. Então é uma testemunha, sobretudo porque, sendo isolada, tem que se levar um pouquinho de... dar um pouquinho de reserva, levar isso com um pouquinho de reserva, e me parece que a questão aí da proposta de compra de votos, para mim parece assim, embora ela não se possa descartar, mas me parece que seria também insuficiente para embasar uma condenação. O que prevalece, o que talvez seja a matéria mais delicada aqui, é o fato de se ter utilizado, digamos assim, a agilização daquela regularização fundiária, daqueles loteamentos, né? São vários loteamentos ali. O Dr. Góes aí pode me corrigir, porque ele leu o processo, eu não tive um acesso assim ao processo. Mas é aquela questão, é um loteamento que já vinha de anos, né? De tempos, há muito tempo para ser feito, e aí também me chama a atenção que ele estava dentro, né, contemplado no orçamento municipal, ou seja, o prefeito não criou nada naquele ano eleitoral, não criou nada. Agora, já estava dentro do orçamento, é que ninguém fazia. Agora, é óbvio, ninguém é ingênuo que ele resolveu fazer num período eleitoral, né? E com isso, evidentemente que isso pode, e acredito até que deva ter trazido benefícios para ele. Mas isso, me parece, aí a gente tem um certo distanciamento, um certo lema entre você proceder de uma maneira ilícita e realmente fazer aquilo que todo mundo devia ter feito, e ele fez, e com isso ele naturalmente granjeou, quero crer até, a simpatia e o reconhecimento aí dos munícipes, né, que talvez tenham votado por isso. Mas é aquela história que você reelege um candidato muitas vezes porque ele fez uma boa administração e o pune com a não reeleição quando ele fez uma má administração. O que se teria que ver aqui é evidente que eu acho que ele se aproveitou da oportunidade sobre esse aspecto. Mas até que ponto isso, digamos assim, era vedado, era uma conduta vedada ao agente? Eu não vejo isso como uma conduta vedada, né? Estava dentro do orçamento dele, ele não infringiu aqui nenhum dispositivo da Justiça Eleitoral, que me parece. Deu uma desperto, eu acredito que deu, sim, mas aí vai um distanciamento meio longo de uma punição severa como a cassação. Isso aqui me preocupa, né? Eu tenho muito cuidado, assim, eu vejo aqui realmente, eu até faria só uma restrição ao voto da Vossa Excelência, que por várias vezes eu li aqui, que é o Celso Luiz Daniel. Esse já teria extinta punibilidade há muito tempo, porque é Maciel. Daniel é aquele lá de Osasco, se eu não me engano, São Paulo. Que foi mais do que uma passagem até aqui. Então, realmente, aquele, né, onde leia-se Daniel, aqui leia-se Maciel. Mas é apenas uma, né, só para alertar, para depois o acordo sair corretamente. Mas eu, aqui, pedindo vênias também, embora ausente, do Sérgio, mas eu, assim, não estaria tranquilo com a minha consciência aqui se eu votasse. E a gente já está vendo aí, tantas vezes a população meio desnorteada com esse negócio de caça a prefeito, entra com recurso, obtém um recurso suspensivo, volta ao anterior. E a questão assim, é o regime democrático, e parece que seria muita severidade, entendo eu, é o meu entendimento, muita severidade aqui, e uma cassação aqui do diploma e via de consequência também aí do mandato que ele já vem exercendo há bastante tempo lá, então agora. Repito, eu acompanho aqui o voto divergente do juiz Góes.
Está em discussão. Eu me antecipei aqui porque eu passei a ser o relator, me pareceu que isso era a minha obrigação. Se me permite, eu voto, acompanhando o voto do relator original. O voto do desembargador Sérgio foi lido já faz um tempo, talvez uns 2 meses até. É um voto longo que está disponibilizado novamente aqui nos votos da sessão. Ele realmente afasta, como Vossa Excelência também acaba de colocar, e como o doutor Góes também coloca, a maior parte das condutas, mas se fixa para, então, dar provimento ao recurso naquele aspecto envolvendo aquele loteamento, aquela área irregular. E, inclusive, presidente, só para justificar, ainda que brevemente, o porquê do voto, eu leio um trecho que consta naquele voto do desembargador Sérgio, que reproduz o parecer do doutor Sérgio Bertol da Procuradoria. E me fixo, então, nesse ponto-chave, onde consta o seguinte: com efeito, ciente de que grande parte dos eleitores do bairro Rio Doce estava com os lotes pendentes de regularização, inclusive com problemas concernentes às respectivas escrituras destes, e levando em conta que esse bairro é carente e pobre, o prefeito ter recorrido em pleno curso do período eleitoral, resolveu executar uma licitação relativa à contratação de empresa para que tais imóveis fossem medidos no intuito de, posteriormente, serem regularizados, o que ensejou que a referida empresa procedesse às respectivas medições cerca de 15 dias antes do pleito transato, sendo que, paralelamente, aquele prefeito determinou a realização de uma reunião num ginásio sito no apontado bairro, para que a população local tomasse ciência dos procedimentos de regularização de tais imóveis, o que representava uma espécie de, digamos assim, tábua de salvação para os mais de 400 moradores que compareceram na dita reunião. Vida, em especial, acerca da aludida reunião, os depoimentos de fulano e beltrano. Logo após a realização da apontada reunião, cerca de uma semana antes da eleição então vindoura, o prefeito apelado foi visitar pessoalmente as casas do bairro Rio Doce para pedir o voto para cada família, ocasião em que, valendo-se da condição de prefeito, afirmava que os respectivos lotes somente seriam regularizados se tais eleitores votassem em sua candidatura, causando grande constrangimento moral e de forma assintosa, mediante ardil adrede preparado, incutindo na mente daquele eleitorado que deveriam votar no prefeito apelado para que obtivesse a regularização de suas escrituras, ou, caso contrário, remanesceriam tais lotes irregulares e sujeitos às medidas judiciais pertinentes. Ressalte-se que não por acaso, justamente pouco antes de visitar as casas do mencionado bairro, nas quais residem inúmeros eleitores, vale dizer, ao menos 400, o prefeito recorrido providenciou as medições dos lotes em questão, conforme antes assinalado, justamente para reforçar a convicção daquele eleitorado no sentido de que tais lotes poderiam a qualquer momento ser regularizados caso houvesse o voto na candidatura do apontado prefeito ou não regularizados, já que fez os moradores crerem que tal regularização dependeria do mero alvedrio do prefeito, o que traduziu abuso de poder político praticado de modo enviesado e francamente nocivo à lisura do pleito municipal de Lebongeses. Esse verdadeiro abuso de poder político perpetrado pelo prefeito apelado pode ser deduzido de forma intuitiva mediante a oitiva das testemunhas. E aí, como já tinha sido feito no momento anterior do voto, a síntese a respeito das pessoas que foram ouvidas e ratificam essa versão. Todos consoantes entre si que atestam essa famigerada conduta praticada pelo prefeito apelado às vésperas do pleito transato, justamente para obter êxito em sua reeleição de prefeito, o que conseguiu por apertada margem de votos, vários destes decorrentes deste abuso de poder, etc, etc, etc. Registre ainda que os recorridos dispensaram... essa parte aqui não interessa, presidente. De sorte que, muito sinteticamente, muito mais amplamente, com muito mais erudição e profundidade, foi colocado no voto do relator original, eu acompanho, Sua Excelência, aquele voto do desembargador Sérgio. Só pela segunda vez, não vou me manifestar mais. Na verdade, eu concordo até com isso, né? A minha colocação foi, realmente ele foi lá, pedir voto é como, ele tem direito a pedir como qualquer outro, senão ele não poderia, o outro poderia, né? A oposição. Agora, realmente, ele deve ter condicionado isso aqui, ele se aproveitou dessa situação. O que eu quero dizer é o seguinte, foi alguma coisa que já estava lá no orçamento, era para ser feito, ele fez, se aproveitou, evidentemente, isso aí, né? Mas continua a palavra aberta. Senhor presidente, eu também acompanho o relator originário e o doutor Hélio, e até porque, para a questão do abuso do poder político, não há necessidade de que o benefício seja condicionado ao voto, mas aqui os fatos aqui demonstram, independente de testemunhas, eu até acho que não seriam necessárias testemunhas aqui nesse processo, porque a cronologia dos acontecimentos, essa contratação de uma empresa bem em período eleitoral, a determinação do prefeito para a realização de uma reunião,
se ele determinou isso, é como se ele estivesse na reunião. Né? É como se, porque a reunião só saiu, então ele só ficou fora da reunião para não dar a entender que ele estava ali pessoalmente, no meu modo de entender, para apresentar à comunidade e discutir com a comunidade um projeto político dele, que é vedado nessa época eleitoral. E isso tendo acontecido também justamente na semana da eleição, e até concordo, o fato dele ir na casa de cada eleitor é fato político que interessa às candidaturas, e também não vejo nesse problema o fato dele ir na casa dos eleitores, mas o fato dele fazer a reunião, determinar a realização dos trabalhos que demonstravam que ele começou aquele trabalho e que ele concluiria aquele trabalho posteriormente se fosse eleito. Então, ele seria muito necessário para aquela comunidade. Isso ele devia ter feito antes. Né? Isso devia ter feito nos anos anteriores, até porque foi dito aqui que o projeto era lá de 2009, ele tinha o ano de 2010, né? Não fez porque não quis. Né? E depois, até o voto diz que, o voto do relator, eu não tenho a quantidade de votos aqui, diz que foi uma disputa um tanto quanto apertada, e também o doutor Góes aqui manifestou-se que não houve desequilíbrio na questão dos votos lá naquelas urnas. Bom, porque mais ou menos os votos, mais ou menos ocorreu empate. Bom, nós devíamos nos perguntar, e se não houvesse esse procedimento do prefeito, nós poderíamos ter, nos 200 votos, ter 180 para um lado e 20 para o outro. Então, essa questão não serve também, no meu modo de entender, para embasar um voto digamos, de absolvição por essas condutas. Então, eu acompanho o voto do relator, entendendo que houve abuso de poder político nesse caso. Continua a palavra. Doutora Bárbara, doutor Vettorazzi. Senhor presidente, eu ouvi as duas razões, tanto do voto originário, que alterava a decisão monocrática, como também o voto vista, que foi do juiz Carlos Góes, que foi divergente. E, com base nas razões que foram apresentadas, eu chego à mesma conclusão que o juiz Carlos Góes. Acho que ali os fatos que foram apresentados não são suficientes para a decisão que foi tomada no voto originário, e então acompanho o voto vista divergente do juiz Carlos Góes. Pelo jeito, o senhor vai desempatar. Bom, senhor presidente, né? Está 3-3, né? Eu peço, indo direto ao assunto, eu peço vênia ao relator originário, né, e aos eminentes pares que o acompanharam, mas eu acompanho a divergência e o faço no entendimento, me alinhando aos argumentos ali expostos, mas acentuando que o que ocorreu lá foi simplesmente a realização de uma obra pública necessária, reclamada, constante de orçamento e de projeto plurianual. Ou seja, o prefeito, ainda que estivesse buscando recompensa, ele não estava fazendo uma oferta individual por algo que ele deixaria de entregar se não tivesse essa oferta, essa contra-oferta, que seja o voto. A obra sairia de qualquer jeito. Quer dizer, a esperteza de tê-la feito e iniciado no período, no ano eleitoral, se equipara ao comerciante que valoriza a sua mercadoria e dali não se tira o dolus malus, né? Se tira simplesmente uma esperteza que é comum à arte da mercancia. Então, sob esse aspecto, e o precedente do desembargador Paladino vai bem nessa linha, trata-se de uma obra que seria realizada de qualquer maneira. E a regularização fundiária, ainda que seria mera decorrência. A reunião feita no pavilhão, ainda que carregada com palavras, digamos, que pudessem, de certa maneira, entre aspas, eu diria iludir, não vou dizer iludir porque acho que seria muito forte,
faz parte do jogo político. Entre eleitores e candidatos, eu não vejo muita ingenuidade, eu vejo muita esperteza, né, entre as partes. De outro lado, as propostas e visitas feitas pelo padre, pelo candidato, então, para que obstasse a votação, se abstivesse de votar, me parece que não chega a ter a gravidade que se possa inicialmente pensar, ou que eu pudesse pensar, porque na verdade eram 3 candidatos, né? Então, ao se abster de votar num candidato, supostamente no Daniel, aí, no Maciel, havia mais 2 candidatos. Então, o atendimento do pleito do Ludovino necessariamente não carrearia para ele a vantagem, né? E por fim, em termos das testemunhas ouvidas, há alguma prova ali, sim, mas não me parece com robustez suficiente para chancelar uma perda de mandato. Por essas razões, concesso a máxima vênia, né, do relator originário, do embargador Sérgio, e dos demais colegas aqui que o acompanharam, eu voto acompanhando a divergência. Como voto, senhor presidente? Pois não, então proclamo o resultado, é por maioria de votos, negar provimento ao recurso e fica designado para o acordo o primeiro voto divergente, né? Que é o do juiz Carlos Vicente da Rosa Góes. Pois não, pois é. Então, superado esse processo, está encerrado o julgamento.